essa paraxá Emor, ela quer dizer fala. O Eterno está nos orientando a falar, né, e dizer. O que isso quer dizer? Eu falo, eu vou dizer, diz e fala. O que é isso, Silas? O Eterno está nos orientando o seguinte: fale primeiro para você. Depois que isso for uma verdade na sua vida, e você estiver vivendo essa verdade, aí você compartilha. Porque você não pode falar aquilo que você não vive. Porque a sua fala, ela não tem veracidade através dos seus atos. Fala-se misericórdia. Isso é muito pesado, mas tudo aquilo que nós falamos, nós temos de agir de acordo com a nossa fala. A Torá é santa? Sim. Totalmente, né? Ela pode ficar... Você tem como impurificar a Torá? Não tem, né? Mas quando você fala da Torá e tem uma prática diferente, o que você está fazendo? Está lá que nós não podemos fazer. Idolatria? Não. Não? Lachonara? Nome de Deus? Então. Profanar o nome do sagrado. Nós não podemos profanar o nome do sagrado. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter em relação à Torá e aos ensinamentos. Todos os ensinamentos que você for falar de Torá, se você não vive aquilo, ou se você não concorda com o ensinamento, você não pode maldizer. Entendeu? Você não pode maldizer a Torá. Você não concorda, tudo bem. Mas daí você emitir a sua opinião é uma séria transgressão. Quer ver uma transgressão simples que muitos cometem? A Torá está morta, né? A lei já foi mudada. Podemos falar isso? Fala assim, Deus me livre. Não podemos falar isso, porque a Torá, ela não está morta. Então, primeiro nós temos que falar para nós mesmos. Primeiro, a Torá tem que ser uma verdade na minha vida. Enquanto isso não for uma verdade na minha vida, eu não posso compartilhar. Por isso que nós permutamos no Shabat, quando o Eterno fala da permutação da nossa alma, da nossa elevação, porque nós começamos a adentrar por dentro do sagrado, e dentro desse sagrado, o Eterno vai nos dar novos insights, ele vai te dar a sabedoria, que o Eterno é a sabedoria, e você vai compartilhar uma verdade experimentada e vivida por você. Isso quer dizer elevação. É quando você passa aquilo que você já viveu, a sua experiência. Não adianta você falar uma coisa que você não viveu, porque você não consegue trazer veracidade, verdade na sua fala. E é interessante que quando nós conectamos com a Hashem, o nosso comportamento muda. A gente fica mais sociável, a gente fica mais agradável. Olha, Mateus, que coisa linda. Nós vamos cantar parabéns para ele daqui a pouco. Então, se a pessoa vai mudando, vai ficando feliz, vai participando, todo esse processo é uma elevação para o Hashem. Fico muito feliz por você. E a pessoa transforma, a pessoa vai ficando mais bonita, vocês já são belos. Cada dia que você vai elevando, você fica uma pessoa mais bonita, sabe por quê? Quanto mais você aproxima de Hashem, mais você parece com ele. Mais a face dele está na sua face. Então, não é mais você que está transitando por aí. Quem está transitando? O pequeno Deus. O pequenino Deus. E essa é a nossa porção para falarmos de santidade. E para falarmos de santidade, nós não podemos estar, fala assim, contaminados. E quando eu contamino? Quando eu ando com pessoas mortas. Quando você convive com pessoas que não têm vida. Então, eu tenho uma pergunta para a gente começar. Eu quero que essa pergunta fique ecoando na sua mente. Deu bem, muita palavra, acho mal barato. O que esse erro que vejo no outro está tentando me ensinar? O que o erro que você vê em mim está tentando ensinar para você? Pense nisso. O que o erro que você vê no outro
O que esse erro quer te ensinar? Guarda essa mensagem. Se você deseja passar uma mensagem ética, então, primeiro, se faz necessário melhorar as suas características. O pessoal não está conseguindo ouvir nada. Ok, desculpa, Deus, eu tinha falado que ia colocar. Se você deseja passar uma mensagem ética, primeiro você tem que fazer necessário melhorar as suas características. Quando nós conduzimos a vida assim, o ensinamento ganha uma outra dimensão. Não tem gente que fala mal, fala assim, o pastor é isso, o rabino é isso, o padre, não sei o quê. Fala mal da conduta da pessoa. Por que ele fala mal da conduta da pessoa? Porque aquilo que ele aparenta ser, não é. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você acredita. A sua verdade, o seu Deus tem que exalar em você. Então, quando nós conduzimos a nossa vida assim, o ensinamento ele ganha outra dimensão. Não é sobre simplesmente falar. É sobre transformar o nosso olhar. Quem enxerga o outro como se ele fosse um espelho, nós estudamos isso com o rabino Sharon Arush, que os homens amaram, né? Porque tudo aquilo que eu olho na minha esposa e eu não gosto, o defeito está em mim, eu preciso melhorar, que a minha esposa é o meu espelho. Os homens amaram isso. Então, o que acontece? Tudo que eu olho na minha esposa que não me agrada, eu preciso trabalhar isso em mim. Fala assim, Baruch Hashem, que eu tenho uma companheira. Eu encontrei uma joia preciosa. E tudo que eu tenho que melhorar é revelado através da vida da minha esposa, Baruch Hashem. Então, eu não posso criticar a minha esposa, porque ela é um melhoramento, aperfeiçoamento da minha vida. Olha que interessante. Você não pode reclamar do seu marido, ele é o aperfeiçoamento da sua vida. Baruch Hashem Yatikun. Isso aí, Carlos, Yatikun. Quem enxerga o outro como espelho, ele cresce. Quem enxerga o outro como problema, difícil, chato, essa cena vai repetir até que ele enxerga o outro como uma solução. O problema está, fala assim, em mim. E Deus está me dando uma oportunidade de eu fazer a minha tikkun, de eu melhorar. Baruch Hashem, coloque isso dentro de você. Quando você vê a pessoa fazendo uma coisa errada, você vai falar assim, é aí que eu preciso melhorar. Obrigado, Hashem. O Senhor está me dando uma oportunidade de ver e eu não vou fazer isso, porque isso não é legal. Quando você trabalhar dentro de você, você vai perceber que chamar a atenção dos outros é desnecessário, sabia? Se você percebe que ele é um espelho e aquilo está mostrando para você que você assim o é, então o que você vai fazer? Você não vai chamar a atenção do outro, você vai corrigir a você mesmo. Baruch Hashem. Não é uma grande oportunidade? Quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, feia, você fala, não, que coisa feia. Deus, me ajude a não cometer esse ato. Me ajuda a não fazer essa coisa feia. Porque eu não quero fazer essa coisa feia. Olhar para o outro sendo seu espelho é se conectar. Porque quando você conecta com a ação feia do outro, isso não vai causar uma culpa em você. Simplesmente vai revelar a sua identidade. Olha que interessante. Ah, Silas, eu não faço isso. Por que você não faz? Porque você não tem oportunidade. Porque se você tiver oportunidade, você vai fazer. Então Deus está te mostrando para você não ser. Então fala para você mesmo. Antes de falar para o outro, fala consigo mesmo. Antes de você se purificar por essa fala, purifica a si mesmo. O sacerdote, ele não pode ficar impuro. Você não pode fazer a sua casa impureza através da sua fala, que ela chonrará, que ela se torna através de um assassinato. Humilhando o seu parceiro, humilhando o seu filho. Porque quando você humilha alguém, você está fazendo para ser assassinado.
E você pode impurificar por quem? Por quase ninguém, né? Pela sua irmã virgem, não está lá que está começando? Tem 2, 3, são 7 coisas, né? Que você não pode se impurificar. Então, o que é que nós temos que ter cuidado dentro da nossa casa? Para não trazer assassinato, e na nossa casa não pode ter sangue derramado, porque a nossa casa é um local de pureza, santidade. Você é uma linhagem especial, uma linhagem espiritual, mas só que você também é uma linhagem, fala assim, carnal, brava. Sou brabo mesmo, mas só que o Eterno quer trabalhar em nós. O seu comportamento diz qual é a sua estatura, qual é o seu tamanho. Quando você entende a sua nobreza, o consertar-se deixa de ser um fardo pesado, passando a ser a manutenção da sua própria luz. Você quer luz na sua casa, na sua vida? Para de ver o defeito do outro. Quer ter paz na sua vida? Para de ver o que o outro está fazendo errado. Porque ele é você, ele é espelho. Se todo mundo aqui conseguir refletir no outro, a gente não teria confusão, não teria fofoca, sabia? Não teria ninguém assim, fulano fez uma coisa que eu não gostei. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Se ele é meu espelho, eu vou ter cuidado para não fazer também. Vou contar uma história rabino lá do Ramat, muito interessante. Um jovem acabou de se formar e já tinha uns 6 meses que ele procurava um serviço, rodava para todo lugar procurando serviço e ele não conseguia achar um serviço. Aí, de repente, alguém indicou ele para uma multinacional que estava precisando de um funcionário. Quando ele chegou nessa multinacional, apresentou-se e eles falaram assim, olha, eu preciso de um funcionário para ontem. Ele fez 2 entrevistas e foi contratado. No outro dia, quando ele começou a trabalhar, eles falaram, olha, nós temos uma pendência e nós precisamos com urgência que no outro dia você vai para o Japão, você vai ficar no Japão num processo de 120 dias, porque você vai ter que ajudar lá na empresa que nós estamos com a demanda lá e só você pode fazer isso. Então esse jovem ficou muito feliz com a oportunidade, ele nunca tinha saído do país, nunca tinha nem feito uma viagem internacional. E ele, naquela ansiedade, muito feliz, aí o chefe dele falou assim, olha, o diretor da empresa, não se preocupe, nós vamos te dar esse cartão, a passagem está aqui, esse cartão, é um cartão de crédito ilimitado, você pode gastar o que você quiser. O que você precisar fazer é um cartão corporativo. Ele precisa de 24 horas. Depois de 24 horas, esse cartão está habilitado. O jovem saiu de lá correndo às 19 horas, chegou em casa, falou com os pais que tinha essa viagem e que tinha conseguido um grande trabalho, um grande salário. E no outro dia cedo, a empresa mandou o motorista, pegou ele e levou ele para o aeroporto. Ele chegou lá no aeroporto às 10 horas da manhã, o voo dele seria meio-dia. Ele teria uma viagem de 25 horas até o Japão. Como faltava 2 horas para ele pegar o voo, ele foi lá na cafeteria, pediu aquele pão gostoso, pão de queijo com queijo, que a gente faz na chapa, uma delícia. Comeu tomou um cappuccino, olhou, faltar mais 1 hora. Aí ele falou, vou pedir mais um, pediu um suco e pediu uma água. Quando faltava 15 minutos para o seu embarque, ele ia embarcar em primeira classe, muito feliz pela sua primeira viagem. Ele foi até o caixa, pegou o cartão de crédito, quando ele foi pagar, não estava liberado, não tinha saldo. Ele ficou muito chateado, que o único dinheiro que ele tinha era R$200. E ele teve que pagar R$175 lá no aeroporto. E ele começou a sua viagem, fala assim, blasfema. E ele começou a falar, essa empresa não presta, olha o que eles fizeram. Como que vai acontecer comigo? Eu vou chegar no Japão, eu não tenho dinheiro, eles falaram que alguém vai me buscar. Ele ficou nessa ansiedade, como vai ser, eu vou para casa, eu faço a viagem, o que eu faço, o que eu não faço? Esses 5 minutos ele embarcou. E durante toda essa viagem ele foi nessa angústia, reclamando da empresa, reclamando que eles prometeram uma coisa para ele e não cumpriram, como que ele ia ser, como que eu vou passar lá no Japão,
Chegou no Japão, tinha o pessoal lá esperando ele com a plaquinha com o nome dele. E ele ficou no telefone pensando, eu vou, eu volto, eu vou, eu volto. E ele falou, eu não posso voltar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho solução. Eu tenho R$ 25, o que eu tenho que fazer? Pegou o rapaz, pegou ele, levou ele para o hotel e falou, depois de tantas horas, mais tarde eu te busco, fuso horário, Brasil, Japão, eu te busco para a empresa. E ele foi para a empresa e trabalhou 32 dias no Japão, tomando um grande café da manhã para não ficar com fome e alimentando o alimento que a empresa dava. Depois de 32 dias que ele estava no Japão, ele recebeu, viu que tinha saldo na conta, ele falou assim, agora eu posso experimentar o cartão. E saiu. E quando ele saiu, ele passou o cartão estava funcionando. E ele criou coragem, ligou para o diretor e falou com o diretor, diretor, eu fiquei aqui mais de 30 dias sem poder gastar nada, porque você não tinha colocado crédito no cartão. O diretor falou com ele, eu te falei quanto tempo? 24 horas, você teria o dinheiro ilimitado na sua conta. Não coloquei valor. E ele não gastou. Silas, para que esse caso todo você está contando? É o rabino do Rabat, que eu amo esse pessoal. E ele falou assim, esse chefe e esse menino sou eu e você. Deus mandou cada um de nós aqui nesse mundo com recursos ilimitados. Fala assim, Baruch Hashem. E o Eterno falou, tudo que você precisar, você tem. Se você quiser, o que você pode fazer? Fala assim, eu posso comer o melhor dessa terra. E por que você não come? Porque a gente acha que não tem crédito. Porque você acha que não tem crédito. Esse Alexandre é muito inteligente, gente. Palmas para o Alexandre, gente. Olha que interessante. Nós achamos que o nosso cartão não tem crédito. Nós achamos que Deus não nos dá o crédito. Você tem medo. Você não se arrisca. Você recebeu uma grande oportunidade de viver e você está desfrutando sendo faz um blasfemador. Você é filho da tribo, fala assim, eu sou da tribo de Dan. Mas só que eu quero ser julgado. Eu quero julgar. Por que você quer julgar? Você não pertence a essa tribo. A Hashem falou que você não é dessa tribo. Você vai amaldiçoar? Fala assim, não. Mas você começa a amaldiçoar. Porque você quer estar num lugar que Deus não tem para você. E por que você não quer estar num lugar que Deus não tem para você? Porque você não acredita que Deus cuida de você. Que Ele abriu uma porta para você, fala assim, com recursos ilimitados. E você fica comendo migalhas 32 dias sem aproveitar a cidade, sem fazer um bom trabalho, blasfemando. Durante todos esses dias, você está jogando pedras naquilo que o Criador te deu. Ele vira e fala, Bíblia, esse é você. Olha, gente, interessante. Aí você começa a pensar, Silas, o que é que isso tem a ver com a nossa paraxá? O que tem a ver com a nossa paraxá, porque o mundo está em criação e Deus mandou você aqui para essa terra e falou assim, fala para você mesmo e depois fala com seu companheiro. Viva essa verdade, acredite, pegue o seu cartão ilimitado, depois que você está desfrutando do seu cartão ilimitado, fala para o seu vizinho, pode usar o cartão que ele funciona. Não é assim que o pessoal fala com você quando quer te passar alguma coisa? Ou pode fazer, eu fiz, deu certo. Aí você vai e faz. Então, o Eterno está falando para mim e para você. Fala para você mesmo, você acredita? É verdade na sua vida? Agora passa para o outro, passa para o outro e passa para o outro. Mas, Silas, por que tem 24 horas para habilitar o cartão? Fala assim, porque Deus quer trabalhar a minha personalidade. A nossa missão nessa terra é a construção desse mundo e trabalhar a nossa personalidade. O Eterno nos leva para Canaã e fala assim, olha, vocês vão plantar. Aí vai dar o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você só vai alimentar do fruto quando? No quinto ano é todo seu. No quarto ano você vai pegar ainda, vai carregar o saco, vai levar para o tempo. Vai viajar. Isso é fácil? Você vê aquela árvore bonita, aquela planta bonita, aquele fruto bonito, aí você não pode comer, fala assim, você é do Eterno. Você ficar feliz?
Aí passam lá e falam, nossa, que pé bonito, está gostosa essa fruta. Aí o que você vai falar? Eu vou experimentar, que eu acho que está. É um desafio. Deus quer trabalhar a nossa personalidade. Você pode fazer tudo, mas tudo você vai prestar conta. Então você vai desfrutar daquilo que você plantou a partir do 5º ano. Mas durante esses 5 anos, vai te faltar alguma coisa? Não. Por que você vai querer o outro? Fala assim, porque eu não acredito que o meu cartão tem crédito. Nós precisamos acreditar que o nosso cartão tem crédito. Se o desafio de se consertar parece pesado, não se preocupe. Você tem? Fala assim, eu tenho crédito suficiente. Então, todas as dificuldades que o Deus coloca na sua vida, tem crédito suficiente. Nós abrimos a Paraxá com o Salmo de Cora. A terra abriu e engoliu. Mas ele falou assim, meu cartão tem crédito. Eu vou voltar. E ele voltou. Se você acredita em Deus, a sua alma não vai ficar desesperada. Você não vai começar a falar mal do chefe. Você acredita no chefe. Você sabe, não, ele falou isso, é verdade, eu vou acreditar. Deus não nos envia uma missão sem nos dar as porções para o alemão. Fala assim, de paciência, alemão. De força e talento. Olha que interessante. Deus te deu uma missão. E dentro dessa missão tem créditos de paciência, de força e habilidade para você desenvolver os seus talentos necessários para o cartão de crédito da sua alma divina. Mas o cartão de crédito também tem limite, né? Esse é ilimitado. Esse é ilimitado. Esse cartão da alma divina é ilimitado. O esforço que fazemos hoje não é um sacrifício, mas um investimento para adquirir a nossa melhor versão. Eu estava vendo a história do Mão Santa e ele falou para o repórter, por favor, eu tenho raiva desse apelido de Mão Santa. Eu não tenho mãos santas, eu tenho mãos treinadas. Ele falou, se não fosse um treino, eu não conseguiria fazer. Então, você tem cartão de crédito para ter paciência, força e habilidade para ter mãos treinadas. Quem tem mãos treinadas, ele não erra. E Deus fala assim, olha, com as suas mãos treinadas, com o seu treino, você precisa ser santo. E você não pode profanar o nome de Deus. Porque a Torá fala tanto disso, não podemos profanar o nome de Deus. Porque nós carregamos o nome de Deus. Cada um de nós carregamos o nome de Deus. E quando nós manchamos esse nome, nós profanamos o nome de Deus. Ser testemunho de Hashem é um peso maravilhoso que cada um tem a possibilidade de carregar. De carregar um cartão de crédito ilimitado. Isso quer dizer o seguinte, quando Deus fala assim, sereis santos para o vosso Deus, então, e não profanareis o nome de Deus. É como se você virasse para sua noiva e perguntasse para ela assim, você é o amor da minha vida ou você me odeia? Qual seria a resposta, Alexandre, para Daniela? Amor da minha vida. Amor da minha vida. Sem pensar, né, Alexandre? Pois é, Deus está perguntando para a gente. Você vai profanar o nome dele? O nosso trabalho nessa terra é um trabalho ininterrupto. Não existe neutralidade na nossa espiritualidade. Ou você está subindo de nível, ou você está descendo, despencando. Não existe ponto morto na nossa trajetória com a Hashem. Não existe ponto morto na espiritualidade. Ou você sobe, ou você despenca. Olha que interessante. Fica uma semana sem pegar na Torá. Quando você vai pegar, como que é difícil trazer de novo. Fica uma semana sem rezar. Quando você vai rezar, vai ver como é difícil. Como é difícil. Por quê? Ou você sobe, ou você despenca. O Eterno fala com a gente. Continua subindo. Mais e mais. Cada dia
suba mais um degrau. Eu tinha colocado X mais 1, né, meu bem? Você não gostou, né? X mais 1. Então, você vai subir cada dia um degrauzinho, até chegar lá no décimo mais cima. Mas você não pode parar, porque se você parar, você volta a estaca zero. Por isso que o seu cartão de crédito ele é limitado. Por isso você tem a condições de ter paciência, trabalhar suas habilidades, para você não despencar. A vida é como um jogo entre o bem e o mal. Cada um decide qual vai ser o seu próximo passo. Ou você sobe essa escada, ou você vai descer a escada. Vai para um rebaixamento. Aqui só tem uma opção, ou sobe ou desce. Ou sobe ou cai. E nós temos a escolha. E qual é a nossa escolha? Muitas vezes cair. Fala assim, Deus me livre. Muitas vezes nós tornamos blasfemadores. Nós não estamos satisfeitos com a nossa porção. Nós não agradecemos a Deus pelo aquilo que Ele nos deu. Porque o blasfemador, ele não era filho de um israelita. Ele já estava no arraial. Ele estava colhido. Mas ele queria o lugar do outro. E Deus tem um lugar para cada um de nós. Cada um de nós nascemos com uma possibilidade. E temos que fazer. Se você assumir o trabalho de se consertar, então você tem que assumir o volante da sua vida. Imagina que nós vamos fazer uma viagem aqui, o Alaí vai dirigir um ônibus. Nós vamos lá para a terra dele, lá para o norte de Minas. Mas só que o Alaí está com muito sono. E nós vamos sair daqui meia-noite. Quem vai entrar no ônibus com o Alaí com muito sono? Ele está lá pensando, gente, eu estou no sono, mas vamos viajar. Quem vai entrar no ônibus com o Alaí? Acontece que cada um de nós temos uma alma divina. E essa alma divina, ela é o motorista da nossa vida. E quando a alma divina está dormindo, o nosso carro está, o nosso veículo, desgovernado. Então, muitos de nós falamos assim, o mundo está uma bagunça. Por que está uma bagunça no mundo? Porque a alma divina, o motorista, está dormindo. E quando o motorista está dormindo, o que acontece? Tragédias, bagunça, morte, confusão. É isso que está acontecendo nas estradas da vida. Mas quando você assume a sua alma divina, assume o volante da sua alma divina, todos à sua volta são beneficiados, Baruch. Quando você coloca o motorista, a alma divina, guiando a sua vida, tudo na sua vida entra em equilíbrio. Tudo na sua vida entra em equilíbrio. O seu crescimento pessoal é a maior proteção para aqueles que você ama. Quando a alma divina está conduzindo o seu veículo, você está protegendo a sua casa, a sua família, os seus filhos e aqueles que você ama. E nós pensamos então, Silas, é tão simples assim? Olhar o outro como espelho? Não. Nesse período que nós estamos, da contagem do Homer, nós rezamos e choramos e aprendemos com os 24 alunos de Rabi Akiva. Por que eles falharam? Justamente nesse quesito. Eles não conseguiam ver o outro como espelho. E quando você não consegue ver o outro com espelho, você o vê com apontamentos. Você vai ver no outro coisas erradas. Mas as coisas erradas que eu vejo em você, elas são para a minha correção. É onde está o meu erro. Eles não conseguiram ver o outro como espelho de santidade. Eles viam como um problema e o reprovavam. Faltavam entre eles amor. Nós precisamos amar uns aos outros. Silas, 24 sábios da Torá. Esses homens, sabedoria total, foram enterrados. Para Deus, não importa a sua sabedoria, aquilo que você sabe de Torá. O que importa para Deus é se você respeita o outro. Quando você assassina o outro, não respeita o outro,
acusa o outro, o Eterno fala: você perdeu sua missão, você despencou. Com todo o conhecimento que você tem, você fala-se misericórdia, eu despenquei. E quantas vezes o Eterno manda a gente celebrar a festa com alegria e sai gente daqui triste, amargurados, por causa de bobagem, que alguém falou alguma coisa. Fala assim: tudo acontece é para o meu bem. Em Peça Hagadá, do Rabino Arush, ele coloca lá: não existe ofensa maior que o meu orgulho. Se te ofendeu, é seu orgulho, deixa para lá. Deus está querendo te ensinar, então eu vou crescer. Ganzu, leitová. E olha, na Torá Deus colocou coroas sobre as letras para mostrar que a profundidade, para nos mostrar que o valor está na profundidade do olhar. Quem olha superficialmente vê apenas o contorno das letras. Você não consegue ver a coroa nas letras sagradas. Da mesma forma, quando você olha o outro com olhar de acusação, você não consegue ver a coroa sobre ele. Você não consegue ver nele os tesouros que estão escondidos. E há muitos tesouros escondidos. Outra história do Rabat. O jovem, ele sentou no sofá, amargurado, triste, sem dinheiro, e começou a reclamar, ele estava muito triste. E de repente ele falou assim: sabe, eu vou escutar uma aula de Torá. E quando ele pegou o fone de ouvido, sentou no sofá velho lá da casa do pai dele, para escutar uma aula de Torá, o fone de ouvido caiu entre a fresta lá do sofá e foi lá para o fundo. Ele ficou com muita raiva e falou assim: não, mas eu vou me esforçar e vou escutar essa aula de Torá. E pegou o celular e começou a luz lá, e de repente ele consegue ver lá no fundo, e quando ele olha lá no fundo, ele viu um anel de diamante. A mãe dele tinha um anel de diamante que veio da avó dele, valia muito dinheiro, e esse anel estava sumido há anos. E alguém pensou que esse anel tinha sido roubado. E ele viu aquele anel, estremeceu, foi lá, pegou o anel, esqueceu do fone de ouvido: não quero mais fone de ouvido, eu quero o anel. E ele pegou o anel e ficou muito feliz. E ele falou para Deus: Deus, o Senhor é tão misericordioso que o simples fato de eu querer ouvir um estudo de Torá, o Senhor me devolveu toda a minha riqueza. O simples fato de você fazer a contagem no ano e querer a Torá lá em Shavua, Deus já te devolveu o cartão, para ser um cartão recheado. Baruch Hashem. Porque riqueza, gente, energia, papel, dinheiro é papel. Tudo vem de Deus. Aquilo que Deus tem para você está no seu coração, Ele vai te entregar quando você conectar com Ele. O trabalho do concerto interno refina a alma por completo. Traz dignidade, reacende a nossa alegria. Seja focado e os seus tesouros serão todos revelados. O segredo não é cair e continuar subindo. O segredo não é cair, é continuar subindo. Cada dia você tem que focar e querer subir um pouquinho na sua espiritualidade. Às vezes você não consegue fazer a leitura do Salmo, às vezes você não consegue ler uma aliá por dia, mas tenta fazer uma pouquinha coisa. Se você colocar no seu coração: eu quero escutar um shiur de Torá, uma aula de Torá, vou colocar o fone. Só de você querer, o Eterno já conecta a gente. Só de você falar assim: vou dar uma olhada lá na Biamada Sorá do Soraya, porque é muita coisa, a gente esquece, a gente não consegue. Essa prática é muita coisa, a gente não dá para falar. Só de você querer, o Eterno vai trazer riquezas que estão reveladas para você. Você tem que querer. Foque naquilo que mais faz a sua alma brilhar, o que você gosta. Eu gosto de ler, me dá leitura, eu leio, nossa, fico lendo à vontade. Para mim traz uma alegria. Outra é com a música, outra é tocando, outra é cantando, outra é falando. Mas o que conecta a sua alma? Você tem que manter a sua alma nutrida com aquilo que você gosta. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não gosta.
Se você não gosta de ler, não adianta pegar o livro, você não vai entender. Você não tem entender a interpretação do texto, então você não consegue. Mas se você consegue escutar um estudo, escuta. Escuta com a sua alma, com o seu coração, que o Eterno vai fazer você se elevar. Lembre-se que cada pequena decisão pode ser um degrau que acessa a santidade. Ou cada deslize pode ser uma rampa que favorece a sua queda. Uma mitzvah positiva puxa uma mitzvah positiva. Uma mitzvah negativa puxa uma mitzvah negativa. No momento em que você estiver lá no topo, no momento que você sentir que a sua espiritualidade está muito elevada, esse é o momento de você rever seus valores. Todas as vezes que nós pensamos que estamos no topo da nossa santidade, que nós estamos no bam, é hora de você rever. Porque a humildade, pega lá o texto do Mira, a humildade, ela não deixa você pensar que está no topo, vendo que eu estou lá embaixo. Você tem que estar sempre estendendo a mão. Só chega no topo quando todos sobem com você. Você não pode subir sozinho. Mas como assim, Silas? Quando nós falamos de estar no topo da sua santidade, é quando você está mais próximo de Hashem. Quando você está próximo de Hashem, você vê todo mundo como Hashem. Porque tudo é criação dele. E quando você está cheio de Deus, tudo que você vê é Deus. Por isso que fala que a gente tem que fazer brahá em tudo que a gente vê. Porque a gente vê Deus em todas as coisas. E quando eu não consigo ver Deus nas coisas, eu estou vazio de Deus. Eu não estou com os olhos de Deus. O topo é só para você ser um justo e ver tudo com a vontade de Deus. Hashem é sempre bom. Hashem é sempre bom. Lembre que qualquer decisão errada pode fazer você voltar para o início do jogo. Da mesma forma, qualquer decisão assertiva pode lhe saltar grandes níveis espirituais. A escolha sempre será nossa. Eu gostaria que depois desse estudo nós pudéssemos pensar em que nós precisamos corrigir. Um dos maiores erros da nossa vida não é o que fazemos, mas a necessidade de apontar o erro do outro. Nós temos que parar de querer olhar para o erro do outro. O outro não é o problema meu, ele é o meu espelho. Deixa eu explicar isso aqui, senão vocês podem não entender. Não estou falando que vocês não têm capacidade para entender. Se eu estou vendo que alguém está caindo no abismo, o que eu tenho que fazer? Orientar. O que é o problema do outro? Como que o outro age? Como que o outro faz? Isso não é problema seu. Cada um tem o seu tipo. Então você tem que respeitar cada um na sua individualidade, na sua persona. Cada um é de um jeito. Você tem que me respeitar do jeito que eu sou. E eu tenho que respeitar você do jeito que você é. Aqui não está envolvendo caráter. Tá? Moral. Moral a gente nem se discute. Aqui está falando é seu comportamento. Então você tem que adequar ao comportamento do outro. Ah, Silas, mas ele é chato. Já pensou se você ficar chato também? Então, Deus está te mostrando que não é preciso ser chato. Ah lá, você vai ficar chato igual ele? Virar para cá, né, irmão? Você vai ficar chato igual ele? Você está falando isso aí. Aí você fala da minha falta de paciência. Eu não vou ser paciente igual Mas você você. falou da minha falta de paciência. Falei. Pois é. Então. Que eu estou aprendendo para não ser paciente. Então, assim, é complicado, né? Não, eu estou falando para eu não Eu ser sou, paciente. às vezes, é algo assim de falar, cara é ignorante. Não é ignorante, não é isso. Não, mas não é nesse sentido. Eu estou falando, conduta moral, nós não estou falando. Pois é, não falo. O que eu estou falando? Isso está dentro de mim. Está dentro de você a sua característica. Por quê? Você precisa dessa reação na sua estrada. Não, aí você rebaixou. Vamos subir o nível. O que acontece? Na sua caminhada, na sua jornada, você tem que ter esse perfil. O Eterno te deu esse perfil para a sua caminhada.
E ponto. Quer eu goste ou não, o Eterno te fez assim. Mas eu vou olhar para você e vou falar assim, eu quero ser como alemão. Eu vejo você como espelho. Eu vejo você como espelho. Sim, deixa eu falar para você. Quando você vê o outro como espelho, você fala assim, eu quero refletir essa ação ou não. Eu tenho que olhar para você e falar assim, nesse quesito do alemão, eu quero ser assim ou não? Aí você olha para mim e fala assim, nesse ponto do Silas, eu quero ser assim ou não? É um espelho, você escolhe. Antes de eu falar mal de você ou questionar você, eu vou falar assim, eu vou agir como alemão ou não? Aí é uma escolha minha. E um respeito à sua pessoa. E de repente a gente pode abraçar e um vai temperando o outro. Esse é o tempero que um traz para o outro, vai trazendo um equilíbrio. Então, não fique olhando o problema do outro, veja ele como espelho. Será que o outro não é o seu professor? Se você mudar o seu olhar, tudo muda. Quando você muda o seu olhar em relação ao outro, tudo muda. Porque tem hora a pessoa está brigando, você conversa com o outro, a outra fala, é isso, me desculpa. A outra fala assim, tá bom, acabou, zerou. Não é assim? Então, se você mudar o olhar, tudo mudará. O sábio não precisa viver todos os erros para aprender. Ele aprende observando. Mas o tolo insiste em repetir seus erros que já poderiam ser evitados há muito tempo. O erro que vejo no outro pode corrigir a mim mesmo. Tenha coragem de olhar. Existe uma vitória silenciosa que ninguém vê e que ninguém vai bater palma para você. Mas o que transforma o homem é quando você vence a si mesmo. Que você possa usar essa lanterna do sofá para revelar os tesouros escondidos que estão dentro de você. E que você nunca venha preocupar com os defeitos dos outros. Pode vir, meu bem? Você já não precisa corrigir ninguém. Quando você entende que o outro é espelho para você, você não precisa corrigir ninguém. Esse é o sinal de que você começou a se tornar quem realmente você é. Você desceu para brilhar. Pode vir, meu bem? Que Deus te abençoe. Abençoe a cada um de vocês. E até segunda-feira, com a permissão de Deus. Essa paraxá, sim, não. Essa paraxá, que é Emor, que eu estava preparando, eu não tive como que tiveram muitas outras coisas particulares para resolver. Eu não gosto de preparar um estudo, desde quinta preparar. Então, eu comecei a rascunhar algumas coisas, porque a paraxá Emor, que é 31, 31ª, quando eu comecei a montar o número 31, tem o Lamed com o Aleph. Eu li. Esse li é para mim. Paraxá para mim. Então, esse Emor fala, fale ou ensine. Olha só que interessante. É por meio do ensino que o aluno é iluminado. Iluminado como? Quando você ensina e ele entende, ele entendeu. Então, o ensino, ele tem que ser claro, objetivo e agradável. Concorda comigo? Se ficar cansativo, rebuscando o vocabulário, e você não consegue compreender nada, você não ensinou nada. Não adianta falar hebraico e participar das yeshivot se você não entende nada. Outra coisa, não fique feliz com o sofrimento de uma pessoa. Repete isso para mim o mais alto que puder. Não fique feliz com o sofrimento de uma pessoa. Viu você de casa? Quando os egípcios estavam se afogando no Mar Vermelho, os anjos quiseram cantar e louvar a Hashem. Aí a Hashem impediu e falou para eles, como vocês podem cantar enquanto as minhas criaturas estão se afogando? Mesmo quando alguém fizer algo errado, você deve imitar Moshe. Tratar
essa pessoa com bondade, compaixão, isso é dificílimo. Isso é para mim, tá? E a alma de todo transgressor, atenção, a alma de todo e qualquer transgressor, ela é pura e sagrada. Embora ele seja coberta de sujeira. Então, eu quero deixar essa paraxá para você entender isso. Duas coisas importantes. Toda vez que você ensinar seus filhos, eles estão aqui, ensina de forma agradável e com exemplo. Então eu falo para seus filhos, na hora do serviço, o filho não pode ficar correndo lá não, viu, filho? Vai ficar aqui. Porque quando você sai, quando ele sai, os céus entendem que ele está desprezando. A criança é culpada? É o pai. Fica aqui, porque a presença de Deus está aqui. Como que você ensina? Ficando. Mas como você não fica, toda hora você trança, vai para lá. Trança o aluno, que é o filho, faz igualzinho. Então eu vejo hoje com a BL a minha cara, entendeu, Cláudio Rodon? Eu vejo minha cara. Quando a gente começa a adorar, e que adora mesmo, eu vejo que tudo que eu pedi para Deus. Quando está sendo ensinada para achar e todo mundo assim, é tudo que eu pedi para Deus, que eu já fui em várias congregações. O povo levanta, o povo chama atenção, o povo conversa com o outro. Vocês viram, eu briguei com o Shalom, com não sei com quem ali, mandei parar. Cláudia Cristina e a Miriam vão ouvir. Porque a palavra sagrada está sendo ministrada. Eu não quero saber de pão. Não quero saber de arroz. Não quero. Então, quando uma pessoa está sendo advertida, quando uma pessoa está sendo punida, seja por uma mãe, um professor, por Deus, não critique nem fique feliz. Está combinado? Isso deixa por conta de Deus. Tem gente que fala, bem feito, bem feito. Ele traiu a esposa, agora ele